Olá a todas as pessoas, mais uma vez sejam bem-vindas ao meu canal, ao canal da professora Angélica Biroli. E hoje eu começo o nosso vídeo lendo uma notícia muito chocante, que me deixou muito, particularmente chocada, triste. Acabei de ler no MediaMax, um jornal, uma mídia eletrônica aqui do Mato Grosso do Sul, que uma mulher de 27 anos foi morta a tiro pelo seu marido e a polícia militar encontrou o filho dela de 2 anos dormindo abraçado com a vítima. A Érica, eu não vou dizer o resto do nome dela, tinha 27 anos e foi assassinada na noite de domingo, agora dia 22, em Terenos, uma cidade que fica a 22 quilômetros de Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul. O marido e autor do crime, de 28 anos, teria feito com que os filhos da vítima, 2 crianças, uma de 2 e outra de 9 anos, irem dormir com a mulher que já estava morta. Quando a polícia chegou, encontrou um menino de 2 anos dormindo, abraçado com a mãe dele. Bom, meus amigos, essas são as notícias que a gente se depara todos os dias. Basta abrir a mídia, o seu Instagram, esse aqui eu localizei no Instagram e depois fui até o site do MediaMax. Mas basta você ligar a televisão, o rádio, as redes sociais e está lá, todos os dias, sendo noticiado o feminicídio de uma ou mais mulheres. Quando não é a notícia de feminicídio, é a notícia sobre mulheres que foram espancadas, que apanharam, como aquela mulher que apanhou do marido no elevador e depois veio a público junto com ele pedir desculpa e dizer que a culpa é dela. Hoje, no nosso vídeo, nós vamos tratar sobre a Lei Maria da Penha, sobre a Lei 11.340 de 2006. E o vídeo de hoje tem uma protagonista chamada Maria da Penha. Essa mulher guerreira que representa um nome, uma história, uma lei. Uma mulher que sobreviveu a 2 tentativas de homicídio. E como ela mesma disse em sua autobiografia, sobrevivi e posso contar. Mas a Érica aqui de Terenos não sobreviveu. Nós temos que contar a história dela e de tantas outras mulheres que são mortas no Brasil diariamente, vítimas de feminicídios. Nós vamos falar hoje, além da história da Maria da Penha, essa mulher que teve uma lei batizada com o seu nome, que é a lei que eu já disse aí acima, a Lei 11.340 de 2016, nós vamos falar um pouco o porquê da necessidade de termos uma lei de combate e enfrentamento à violência doméstica. As pesquisas que já foram feitas aqui no Brasil indicam que a grande maioria dos brasileiros e das brasileiras conhecem ou já ouviram falar sobre a Lei Maria da Penha. Mas e você, sabe a história da Maria da Penha?
Você sabe por que a Maria da Penha tem uma lei com o nome dela? Você sabe por que o Brasil, em 2016, ou melhor, desculpa aí, 2006, publicou uma lei que trata especificamente sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero? Então, fica comigo, pois nós vamos falar da história e da luta da Maria da Penha e de tantas outras Marias, Éricas, Susana, Simone, Fernanda, que são mortas diariamente no Brasil, vítimas do feminicídio e vítimas dessa violência doméstica baseada no gênero. Todos os dias, como eu disse, hoje eu li, eu estava preparando um vídeo para falar sobre a questão da Lei Maria da Penha e a história da Maria da Penha, mas quando eu li essa notícia agora, eu falei, não, tenho que aproveitar essa minha angústia, essa tristeza que tomou conta de mim, em saber que uma mulher de 27 anos foi morta e que a polícia estava lá. E quando chegou a polícia, encontrou o filho dela, o filho de 2 anos, abraçada com a mãe morta. Desculpem aí a minha emoção, até isso que me leva a falar aí um pouco errado. É bem provável que vocês também já tenham ouvido várias críticas com relação à Lei Maria da Penha. Frases do tipo, essa lei não serve para nada. Depois que essa lei foi criada, parece que as mulheres estão morrendo mais, estão apanhando mais. Ou ainda aquele achismo, né? Porque é achismo. Por que tem uma lei que precisa falar da violência doméstica e não tem uma lei para falar da violência doméstica contra os homens? Por que não tem uma lei chamada Lei João da Penha? Bom, meus amigos, essas perguntas não cabe uma única resposta, ou uma resposta simplista, já que nós estamos diante de um grave problema social, multifacetado, multidimensional. Eu não tenho como dar uma resposta apenas a vocês. Entretanto, o que eu vou procurar fazer hoje, aqui no nosso vídeo, falar sobre alguns fatores para começar a ajudar o nosso entendimento e o porquê que a Lei Maria da Penha é tão importante para a nossa sociedade e é fundamental na defesa dos direitos das mulheres. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a violência doméstica contra as mulheres é um fenômeno social, é um fenômeno político, é um fenômeno histórico e também ideológico, e que atravessa toda a construção do nosso tecido social há pelo menos 5.000 anos, e que durante muito tempo foi naturalizada. Parece que é natural bater em mulher. Parece que é natural quando eu tô com ciúmes ou quando eu termino um relacionamento, um homem termina um relacionamento, não se conforma com o fim do relacionamento, vai lá e mata a mulher. Como se fosse natural. E eu já disse, a violência contra a mulher não é natural. Ela é e foi sendo naturalizada ao longo da história. Durante muito tempo também, e o que é pior, é essa invisibilidade velada, pactuada pela sociedade, que até hoje uma parte considerável da nossa sociedade ainda entende
que a violência doméstica é um problema da vida particular do casal. E quem de vocês, quem de nós, não ouviu a frase: em briga de marido e mulher não se mete a colher? Dando a entender que esse problema que assola milhares e milhares de mulheres todos os dias, que destroem família, que deixam filhos, como esse garoto de 2 anos e o outro de 9 anos, sem a mãe, e que também é uma grave violação de direitos humanos, deve ser tratado dentro do limite doméstico e familiar. Para muitas pessoas, o Estado não tinha que meter a colher nessa briga. Essa é uma das considerações que a gente precisa entender sobre a violência doméstica. O outro fundamento que alicerça, que é a base, ou melhor, um dos pilares que sustentam a necessidade da Lei Maria da Penha, está contido nos números gritantes de violência doméstica no Brasil, principalmente com relação aos números de feminicídios. E você sabe o que é um feminicídio? Você sabe que o Brasil, desde 2015, tem uma lei que trata só sobre o feminicídio, que é a Lei 13.104 de 2015, que passou a dispor uma qualificadora do crime de homicídio cometido contra a mulher e que envolve violência doméstica e familiar. A lei do feminicídio se refere ao assassinato de mulheres e meninas por questões de gênero, ou seja, em função do menosprezo ou discriminação à condição feminina, no fato dela ser mulher. E a lei do feminicídio está incluída também no rol dos crimes hediondos. Recentemente, em março agora de 2002, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele antecipou alguns dados coletados para o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que vai ser publicado em 2022 e que traz os números referentes a 2020 e a 2021 sobre a violência letal e sexual de meninas e mulheres. Esses dados apontam que entre março, o mês em que teve início a pandemia de Covid, e dezembro de 2021, que foi o último mês em que eles coletaram os dados, no Brasil foram cometidos 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro e estupro de vulnerável, que são aqueles praticados contra meninas menores de 14 anos. Dessa forma, meus amigos e minhas amigas, nesse período, em média no Brasil, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. E o outro dado que eu não posso deixar de falar em todos os vídeos relacionados à violência doméstica. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking global de feminicídio, perdendo apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Rússia. Esses são dados que nos são passados pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. Fica comigo, o vídeo hoje é um pouco mais longo que os outros,
mas eu garanto a vocês que vai valer a pena, porque nós vamos agora começar a contar a história dessa guerreira chamada Maria da Penha. E como eu disse, em 1994, a Maria da Penha escreveu seu próprio livro, contou a sua própria história. Dessa maneira, nesse vídeo, eu vou fazer um recorte histórico a partir das 2 tentativas de homicídio que a Maria da Penha sofreu do seu marido, o professor universitário chamado Marco Antônio. Só que eu indico a leitura desse livro para vocês, eu vou deixar toda a referência bibliográfica dessa pesquisa para vocês no texto abaixo, depois do vídeo. O livro traz relatos chocantes, desde que a Maria da Penha conheceu o Marco Antônio, como eles se casaram, como eles se apaixonaram e como teve início o ciclo de violência doméstica que ela sofreu. Bom, a lei que nós tratamos e chamamos de Lei Maria da Penha recebeu o nome da farmacêutica e bioquímica cearense, que durante 23 anos sofreu maus tratos, agressões físicas e morais por parte de seu marido, o Marco Antônio. Em 1983, ela sofreu 2 tentativas de homicídio. A primeira dela foi com um tiro pelas costas, quando ele simulou um assalto à casa deles. A Maria da Penha estava dormindo e ele deu um tiro nas costas dela. Esse tiro acabou deixando a Maria da Penha paraplégica e ele declarou à polícia que tudo não tinha passado de uma tentativa de assalto. Essa versão foi posteriormente desmentida pela própria perícia policial. 4 meses depois, prestem atenção, 4 meses depois, quando a Maria da Penha voltou para casa, após 2 cirurgias, esse tempo todo de internação e todo o tratamento que ela teve que fazer, voltou para casa numa cadeira de rodas, o Marco Antônio manteve a Maria da Penha em cárcere privado por 15 dias. E aí veio a segunda tentativa de homicídio. Dessa vez, ele tentou eletrocutar a Maria da Penha enquanto ela estava tomando banho. Depois dessas 2 tentativas de homicídio, a Maria da Penha tomou fôlego, teve força, foi apoiada e denunciou essas 2 tentativas de homicídio. Ela tomou coragem e decidiu denunciar o seu agressor, depois de anos, de décadas, sofrendo violência doméstica dentro de casa. Só que, mais uma vez, a Maria da Penha se deparou com uma situação que milhares de mulheres enfrentam quando decidem denunciar as agressões que elas sofrem. A revitimização e o descrédito com relação à sua história. A justiça brasileira, poder judiciário, o sistema judiciário, o sistema policial brasileiro, muitas vezes fazem com que essa mulher se sinta ainda mais vítima do que ela já é. Chegam na delegacia, a primeira coisa que perguntam é: o que aconteceu para você ter apanhado desse jeito? O que foi que você fez? Não é? Alguém de vocês nunca ouviu isso?
Ah, se apanhou é porque merecia. Alguma coisa ela fez para poder apanhar. Bom, a luta da Maria da Penha durou 19 anos. O primeiro julgamento do Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. Ele acabou sendo sentenciado a 15 anos de prisão, mas, através da interposição de vários recursos que foram solicitados por sua defesa, ele saiu do fórum em liberdade. A Maria da Penha, mesmo fragilizada, não desistiu de lutar pela sua justiça. O segundo julgamento só foi realizado em 1996. Nesse segundo julgamento, Marco Antônio foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. E mais uma vez, a defesa dele alegou várias irregularidades processuais, a sentença não foi cumprida e ele se safou mais uma vez de cumprir a sua pena. Mas em 1998, esse caso teve uma virada de chave. Ele ganhou uma dimensão internacional. A Maria da Penha, juntamente com o Centro para a Justiça e o Direito Internacional, CEGIL, e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, o CLADEI, denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Acontece que, mesmo diante da denúncia junto à Comissão Interamericana, e esse litígio já tendo tomado uma proporção agora em âmbito nacional, que denunciava uma grave violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos e tratados internacionais, do qual o Brasil era signatário, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, de 1994. Também a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da ONU, de 1979. Mesmo sendo signatário de todos esses tratados relativos aos direitos humanos das mulheres, o Estado brasileiro permaneceu omisso no tocante à denúncia. E em momento algum ele se pronunciou no processo da Maria da Penha. No ano de 2001, e após receber 4 ofícios da Comissão Interamericana, e mantendo, como eu disse, o silêncio diante das denúncias que foram feitas, o Estado brasileiro acabou sendo responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Para a Comissão Interamericana, restou provada a falta de compromisso do Brasil como um país signatário desses tratados internacionais sobre a defesa dos direitos das mulheres. Uma vez que a ineficiência dos procedimentos judiciais e policiais não eram compatíveis com o teor dos tratados internacionais. As providências tomadas não eram providas de efetividade, causando, por vezes, dores ainda maiores nessas vítimas. Por que você apanhou? Se você apanhou, é porque você deve ter merecido apanhar. A Comissão Interamericana
Em decisão inédita, então, condenou o Brasil por negligência e omissão em relação à violência doméstica, com base no descumprimento do artigo 7º da Convenção de Belém do Pará e dos artigos 1º, 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ao Brasil foi recomendado que ele reformulasse todo o sistema processual vigente, voltando-se à defesa das vítimas de violência doméstica. A Maria da Penha, depois de 7 anos de espera, em agosto de 2008, recebeu uma indenização no valor de 60 mil do governo do estado do Ceará. Mas a história não para aí, não. Ocorre que mesmo após a condenação do Estado brasileiro, continuou a falta de medidas legais e ações efetivas por parte do nosso Estado, como acesso à justiça, proteção e garantia aos direitos humanos das vítimas de violência doméstica. E em 2002, foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, em 2002. Só em 2004, em 31 de março de 2004, é que foi criado pelo governo brasileiro um decreto, o decreto número 5.030, que criou um grupo de trabalho interministerial em parceria com a sociedade civil e que tinha por objetivo, então, elaborar a proposta de lei e outros instrumentos cabíveis para coibir a violência doméstica contra a mulher. No final de 2004, esse grupo de trabalho apresentou uma proposta legislativa ao Poder Executivo e o presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei ordinária, cujo caso da Maria da Penha constava na exposição dos motivos do projeto. E após toda a tramitação necessária no Poder Legislativo, em 7 de agosto de 2006, foi promulgada a Lei 11.340, que regulamentou dessa forma o artigo 226, parágrafo 8 da Constituição Federal. Eu vou pedir licença para vocês para citar uma autora chamada Caroline Cavalcante Spínola. Ela escreveu um livro que chama Dos Direitos Humanos das Mulheres à Efetividade da Lei Maria da Penha. E eu acho que vale a pena citar a Spínola nesse caso. Ela ressalta que esta não é uma lei circunscrita dentro do universo jurídico. Não está apenas presa ao universo jurídico, visto que ela transcendeu os seus limites legais diante da importância do seu conteúdo social. Abre aspas para as palavras de Spínola. A Lei Maria da Penha não deve ser entendida unicamente como uma lei, como uma norma trazida à baila pelo Poder Legislativo, mas conjuntamente como produto de uma luta por justiça e democracia, como fonte de mecanismos estatais para uma luta por justiça, para a profilaxia das causas e do enfrentamento à violência doméstica e como instrumento de resgate à dignidade da mulher vítima de violência como pessoa humana, como detentora de direitos e deveres em igualdade com os demais indivíduos, que merecem viver e construir os seus projetos de vida e buscar a felicidade como algo alcançável. Fecha aspas.
eu também gosto muito de ouvir, e trabalhei na minha tese com o livro de uma juíza do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que trabalha com a questão da violência doméstica, da violência baseada no gênero, que é a doutora Adriana Ramos de Mello. Para a doutora Adriana, a Lei Maria da Penha representou uma mudança de paradigma para os operadores do direito, pois se trata de uma inovação legislativa que carrega no seu âmago, dentro dela, a intenção de dar integral proteção à mulher vítima de violência doméstica. Para a doutora Adriana de Mello, ela esclarece muito bem que a lei partiu de uma perspectiva feminista que situou a violência de gênero como um problema político no mundo, através de investigação científica. Foram identificadas as várias formas de violência, foram erradicados os conceitos misóginos e não científicos, como era o caso do conceito do tal crime passional. Essa expressão, gente, era usada para se referir a um crime que era cometido motivado por uma grande emoção. O termo passional ele era utilizado para caracterizar o crime e fazer referência a um sentimento ou uma emoção em que existia um alto grau de afeto ou de sentimento de posse em relação à vítima. Então o agressor matava por amor. Esse termo ou expressão foi erradicado, não está mais na Lei Maria da Penha, não consta e não deve mais ser usado. O Brasil, aqui na América Latina, foi o 14º país a implantar uma lei específica sobre a violência doméstica. E finalizando o nosso vídeo de hoje, eu vou também pedir licença a vocês para citar as palavras da doutora Beatriz e da doutora Valéria, que fizeram a apresentação do livro da Maria da Penha, Sobrevivi, Posso Contar, porque é brilhante a apresentação que elas fizeram ao livro da Maria da Penha. Elas enfatizam que a violência doméstica e familiar contra a mulher revela no singular o caráter plural e sistemático de um fenômeno social, político, cultural, ideológico, e que afeta de forma grave e desproporcional muitas e muitas mulheres no Brasil e pelo mundo afora, pelo simples fato delas serem mulher. Elas acrescentam que esse tipo de violência representa a complexidade da dinâmica das relações de gênero, que nós vamos tratar em um vídeo específico, como um marco de uma cultura secularmente patriarcal, que ainda hoje produz e reproduz um alto e inaceitável grau de discriminação e violência psicológica, física, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres. Uma violência que é reconhecida como manifestação das relações do poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, e que é praticado
no âmbito doméstico e familiar. E é aí que ele esconde uma das suas faces mais perversas. A violência que incide diretamente sobre as mulheres no campo das relações domésticas e familiares tem as suas próprias especificidades, graves dimensões, consequências inimagináveis. Imagina esse filho estando dormindo com a mãe morta, entre tantas outras. Também como a vivida e contada pela Maria da Penha. Portanto, meus amigos e minhas amigas, é possível compreender hoje o quanto ainda há de permissividade social em relação a essa forma de violência contra as mulheres. O quanto que a cultura patriarcal ainda persiste, ainda resiste, repousa, atravessa todo o nosso tecido social. Parece um polvo, as suas entranhas. Faz parte dessa construção, desse emaranhado que nós chamamos de sociedade ou da construção do tecido da nossa sociedade. Esse poder patriarcal, ele aposta e quase ganha na vil dominação de um poder que despreza, subjuga, aniquila e nega qualquer valor ou autonomia às mulheres como sujeitos de direito. É dominação, subjugação, subserviência. Dito isso, eu digo a vocês que nós mulheres, todas nós mulheres, temos direito a uma vida digna e livre de qualquer forma de violência. E se você que está assistindo esse vídeo tem conhecimento de alguma mulher, de uma amiga, sua mãe, da sua irmã, da sua filha, quem quer que seja, da sua vizinha, que ela está sofrendo violência doméstica, e a violência doméstica não é só a violência física, é uma violência moral, psicológica, sexual, financeira. Se você sabe que ela está ali sendo mantida em cárcere privado, por exemplo, denuncie. Você pode discar para o número 180, que é o Disque 180 do governo federal, ou você pode ligar também, se estiver acontecendo a violência e você está presenciando a violência naquele momento, para o número 190 da Polícia Militar. Você também pode procurar uma delegacia de atendimento especializado à mulher, as DEANs, mas, professora, aqui no meu município, aqui na minha cidade, não tem delegacia especializada de atendimento à mulher. O que eu faço? Procure a delegacia que tiver dentro aí da sua cidade. Um conselho que eu dou a vocês também é que vocês vão ou possam ir também procurar ajuda junto à assistência social do município de vocês. Porque a assistência social do município, ela é dividida entre vários setores e obrigatoriamente dentro deles tem o setor responsável pelo atendimento à mulher em situação de vulnerabilidade e violência. A única coisa que eu peço a vocês é que não fiquem calados. Não se calem. Denunciem. Se você sabe que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica, que ela está sendo agredida, que ela apanha do marido, que ela está sendo mantida em cárcere privado, que ele pratica contra ela violência psicológica, que agora se tornou crime,
que ele a diminui, que ele a menospreza, que ele tira toda a autoestima dela, essa mulher está vivendo uma situação de violência doméstica. Você pode tentar conversar com ela. Muitas vezes as mulheres não sabem que estão vivendo um ciclo de violência. Elas não acreditam que elas estejam vivendo com aquele parceiro, que elas se casaram, que elas decidiram viver, ou que elas estão namorando, que elas estejam vivendo o ciclo de violência doméstica. Muitas mulheres não sabem e custam a acreditar que estejam vivendo uma relação tóxica, uma relação abusiva, uma relação em que a violência doméstica está presente dentro da casa dela, do ambiente doméstico familiar dela. Dessa forma, meus amigos, eu peço a vocês mais uma vez, não se calem, denunciem. A denúncia que você vai fazer, o que vocês podem fazer, pode evitar a morte dessa mulher, dessa sua vizinha, dessa sua amiga, dessa sua irmã, da sua mãe, de uma conhecida sua do trabalho. Não tenha vergonha. Lá no Disque 180, você não precisa dizer quem você é. Você pode fazer a denúncia de forma anônima, tá bom? Bom, gente, eu finalizo aqui esse vídeo. Eu vou deixar as referências bibliográficas que eu pesquisei para falar com vocês sobre esse tema hoje, para falar sobre a história da Maria da Penha e o porquê da necessidade imprescindível, fundamental da criação da Lei Maria da Penha. Vai estar escrito ou descrito abaixo aí depois do meu vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal. Preciso alcançar 100 inscrições para que eu possa ter o meu próprio nome no canal. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Quem sabe essa mulher não tenha conhecimento de que ela está vivendo uma relação abusiva, uma relação de violência doméstica, e quando ela assistir esse vídeo, ela vai se dar conta de que também ela pode mudar a vida dela. Como eu sempre digo a vocês, fé na vida e pensamento positivo sempre. Um grande abraço a todos, uma grande semana e até o nosso próximo encontro.